Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de português, agora trabalhando redação para o Enem. Nós temos três tipos de redação comumente utilizados em concursos públicos e até mesmo no Enem, que são a dissertação, a narração e a descrição. Geralmente, a dissertação é a mais utilizada. A descrição é quando você descreve um objeto, um animal e etc. A narração é quando você narra um fato, né? Você conta uma história, etc. Agora, a dissertação é mais utilizada por quê? Porque ela envolve o método argumentativo. Na dissertação, você coloca pontos de vista, que são seus, na verdade, mas que você coloca como se fossem de outra pessoa. Então, qual o objetivo da dissertação? É mostrar a sua capacidade de raciocínio, de interrelacionar as ideias, por isso ela é muito utilizada, né? A dissertação ela é muito utilizada no Enem. Então, em primeiro lugar, qual é a estrutura de uma dissertação? A dissertação ela é composta geralmente de uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Simples. Só que a gente tem que tomar cuidado porque às vezes existem diversas formas de você fazer isso, né? Na introdução, uma coisa que é unívoca, a apresentação do tema e sua circunscrição. Sempre na introdução você vai colocar isso, uma apresentação do tema e de sua circunscrição. Geralmente essa introdução fica no primeiro parágrafo da dissertação. Então você tem que tomar cuidado, é uma argumentação inicial, você não pode estender no tema ali logo no primeiro parágrafo, né? Você tem que ser objetivo, né? Você vai tentar também falar de uma forma, sem colocar, por exemplo, a palavra eu, né? Você vai colocar a sua opinião como se fosse de outro, ou nós, ou então as pessoas, ou em geral. Você sempre vai tentar colocar de uma forma objetiva o texto, né? Você vai emitir uma opinião, sim, só que essa opinião sua não vai ficar ali sendo mostrada como sendo sua, né? E a direção, você também tem que mostrar qual que é o seu intuito no texto. Na introdução, geralmente, você já vai ter uma ideia inicial de como que vai ser a sua conclusão. Na introdução, praticamente o seu argumento inicial ele já está introduzido. Quando você lê a introdução, você já imagina, opa, ele está querendo chegar nesse ponto, né? Quando você lê um texto dissertativo. Em vários jornais, revistas, a gente tem textos dissertativos, né? Então você pode utilizar como exemplos esses textos de jornais. Não é lógico, não aqueles narrativos, né, de fatos, mas aqueles que emitem opiniões, né, numa coluna de opinião, etc. Então, vamos pensar em algumas maneiras de iniciar um texto argumentativo. Nós temos a primeira maneira, que é a que eu acabei de falar, né, a formulação de uma tese a partir de uma declaração inicial e dois argumentos. Então você vai lá, coloca uma declaração qualquer, né, fala um argumento, vamos supor, contra a pena de morte. Eu sou contra a pena de morte. Você não vai falar eu sou contra a pena de morte, não. Você vai falar a pena de morte que está sendo implantada ou que está sendo pensada, ela é inviável. Ele é inviável na conjuntura atual do nosso país, conforme se demonstrou diante das situações históricas ocorridas. Pronto. Você já formulou sua ideia inicial. Opa, qual que é a ideia inicial? Você tem uma tese de que a pena de morte é inviável. Né? Eu estou falando isso aqui de cor, né? Lógico que você pode ter algum outro argumento, algum outro pensamento e tal. Então, você faz essa tese inicial, né, e já vai argumentando, já vai colocando alguns argumentos ali. Só que esses dois argumentos, eles são bem sucintos. Quando você coloca esse argumento, você, na verdade, não vai desenvolver esses argumentos. Você vai só colocar ali, vamos supor, tendo em vista a situação socioeconômica do país, a forma como os pobres são tratados, e a investigação que não é eficaz. Quer dizer, aí você já colocou os argumentos, né? Aí lá na frente você vai desenvolver, né, no desenvolvimento, né, segundo, terceiro parágrafos, assim por diante. Outra forma também é você utilizar interrogação. Você formula uma ou mais perguntas sobre um tema, né, e você mesmo que tem que dar essa resposta. Você não vai formular uma pergunta que você não vai conseguir dar essa resposta, que a dissertação objetiva é essa. Você vai tentar dar uma resposta. Lógico que a pergunta ela pode acabar sendo retórica, né? Você pode pensar assim, o pobre não morreria, com certeza somente pobres não morreriam se houvesse pena de morte no Brasil? Opa, você já está formulando uma opinião apesar de você ter colocado em forma de pergunta. Então, quer dizer, a interrogação ela é útil nesse sentido, né? E nenhuma pergunta na dissertação pode ficar sem resposta, né? Mesmo que essa resposta seja implícita naquela pergunta, né? Outra forma também de você utilizar é o exemplo. Você vai lá, você utiliza exemplos, né, do cotidiano, né, para poder argumentar.
Vamos supor, nos Estados Unidos, a pena de morte foi introduzida em certos estados, aconteceu isso, aquilo, etc. e tal. Estou dando exemplo da pena de morte, mas né, é complicado a gente pensar assim, mas tem vários temas que a gente pode pensar nesse sentido. Então, quer dizer, pessoa, mas eu posso utilizar só uma formulação inicial de uma tese, sem falar, por exemplo, de argumentos e tal? Não, pode. Você pode fazer uma formulação de uma tese inicial, uma forma mais coesa, e os argumentos não precisam aparecer ali na introdução, não. Isso aqui são só alguns exemplos, algumas formas de você introduzir esse texto, né? Interrogando, formulando uma tese, dando um exemplo, né? Você pode, o exemplo, como é que seria esse exemplo no início? Né? Essa que eu falei dos Estados Unidos. Você falaria assim, olha, nos Estados Unidos, você começaria o texto logo assim, olha, tivemos notícia que nos Estados Unidos, nos últimos dias, um jovem foi morto na cadeira elétrica, por ineficácia da justiça, ele era inocente, etc. Ponto. Você já tem um exemplo bacana para poder introduzir seu texto. Ou seja, você já introduziu uma argumentação. Aqui, a pessoa que está lendo já vai falar, opa, ele vai argumentar contra a pena de morte. Né? E o outro exemplo é citação. Citação é quando você utiliza, por exemplo, alguma pessoa de autoridade, né? Alguém que tem um conhecimento na área. Né? Vamos supor, você fala assim, ó, segundo um cientista político fulano de tal, a pena de morte não seria... Não. Aí, vamos pensar sobre isso. Beleza, você está colocando a citação de alguém, né? De qual é complicado, né? Você está no Enem, você vai lembrar de uma citação de alguém, é complicado. Mas você pode fazer uma citação indireta, né? Você não precisa ter uma citação tão fiel ao seu autor. Você pode ter uma citação indireta, né? Uma interpretação daquela citação, né? Não tem problema. O importante é que fique claro que você está colocando aquilo ali de uma forma indireta, né? Então, no desenvolvimento, como é que seria? A gente tem a apresentação dessas teses que justificam o argumento inicial. Então vamos lá, pensando. Primeiro parágrafo seria esse argumento inicial. O segundo, terceiro, quarto parágrafo, se tiver, você vai colocando argumentos. Geralmente, eu costumo colocar um argumento em cada parágrafo. Né? E quais são as características desse tipo de desenvolvimento? É a clareza. Você tem que ser claro. Você tem que deixar claro qual que é a sua ideia. Né? Por isso você tem que voltar, ler o texto novamente para ver se ficou bem claro, ver se não está ambíguo alguma colocação. Né? Você tem que colocar suas justificativas para esse texto, né, para esses argumentos. Né? Inclusive, não é só achismo, não. Tomem cuidado com os achismos. Eu acho que não. Não existe acho em dissertação. Você tem que colocar alguma coisa como se você tivesse uma autoridade naquilo que você está falando. Querendo ou não, você está querendo convencer alguém daquilo, né? Coesão. Coesão é a gente pensar na ordem do texto, né? As coisas você vai seguir um caminho determinado no seu raciocínio. Você não vai ficar... o seu texto ele tem que ter uma ordem para que você não tenha um texto confuso, né? Você quer chegar de Belo Horizonte, Sabará, você vai lá no Japão. Não precisa. Você vai seguir aquele caminho para você chegar no seu objetivo, né? E coerência nada mais é do que a lógica interna desse texto, né? Em que sentido? A coerência ela envolve muito a questão do... Como é que a gente poderia dizer? O assunto não fugiu. Você não fugiu daquele assunto. Enquanto a coesão você está preocupada com a estrutura do texto, né? Vão seguir uma determinada ordem. A coerência você está preocupado exatamente com aquele assunto, se o assunto continua naquele sentido, você não está fugindo do assunto, não está devaneando, né? Então, aí que está a coerência. Né? E você começou a falar sobre, lá no argumento inicial, que é contra a pena de morte, depois você vai falar que é a favor da pena de morte, por exemplo, etc. Então, quer dizer, isso que é a coerência. A coesão é você seguir a ordem, né? Você seguir uma certa sequência, né? Para que você não se perca no seu raciocínio. O desenvolvimento tem teses que justificam esse argumento inicial. A gente pode utilizar, por exemplo, comparações. Você vai confrontar duas realidades diferentes, pode ser no tempo ou no espaço, né? Quanto às características físicas, etc. Você pode pensar, por exemplo, em algo que aconteceu lá na Idade Média e que acontece hoje, e fazer uma comparação. Você pode pensar em algo que foi aplicado nos Estados Unidos e que aplica aqui no Brasil. Mas tome cuidado com as comparações, porque dependendo da situação você não pode fazê-la. Por exemplo, se for uma coisa que depende de uma questão socioeconômica,
você corre o risco de cometer alguns equívocos, né? Por exemplo, uma política aplicada nos Estados Unidos não pode ser a mesma aplicada no Brasil, uma determinada política. Então você tem que tomar cuidado com isso. Mas você pode fazer comparações, dependendo da situação, com países semelhantes ao Brasil, por exemplo, no caso de comparação com países, né? Então as comparações sempre você tem que tomar cuidado de comparar aquilo que é possível ser comparado, né? Os argumentos como provas concretas, né? Os argumentos com provas concretas, eles consistem em quê? Na apresentação de números estatísticos, né, de resultados de enquetes, né, de exemplos assim, que já estão comprovados aí, até mesmo nos jornais, etc. Ou até IBGE, você pode utilizar esses argumentos com provas concretas para poder fundamentar seu texto. Você, por exemplo, pode citar, como eu estava falando da comparação, você pode misturar os dois. Você pode falar, olha, nos Estados Unidos, entre os anos de 2000 a 2015, houve tantas mortes em razão da ineficiência do sistema judiciário, etc. e tal, assim, assim, assado. Quer dizer, você pode utilizar um argumento, utilizar dados concretos e fazer comparações. Isso não tem problema, se é possível ser comparado, né? Os argumentos consensuais nada mais são do que as verdades que são aceitas por todos. Por exemplo, você fala assim, a vida é o bem fundamental do ser humano, a saúde é o maior bem que a gente pode ter. Isso é um argumento consensual. Só que você tem que tomar cuidado que esse argumento consensual é bem fraquinho para poder fundamentar seu texto, né? Ele tem que estar ali só para poder fazer uma ligação, né? Tem gente que coloca ele como argumento principal, isso é um problema. Porque se ele é consensual, você não precisa de convencer ninguém daquilo ali, né? Outro que eu lá ia pulando é a alusão histórica, né? Você pode fazer também alusão a acontecimentos do passado para explicar fatos do presente. Quando eu falei da comparação, ela parece um pouco isso também, porque a comparação você pode comparar com fatos do passado, né? A alusão histórica necessariamente é isso. Você vai aludir a um outro tempo, né? É uma outra situação. E pode fazer uma comparação com a situação atual, né, exatamente para poder fundamentar a sua argumentação, né. Então, aí são alguns outros exemplos. Os argumentos de autoridade é quando a gente cita, por exemplo, alguém que tem conhecimento naquela área, né. Você fala assim, ó, segundo o médico fulano de tal, tal medicamento faz mal à saúde devido a isso, isso, isso. Quer dizer, porque pesquisas, não sei o quê. Quer dizer, você já está utilizando um argumento de autoridade, você está pegando aquela autoridade naquele assunto, aquela pessoa que tem conhecimento naquela área, para poder fundamentar seu texto. Isso aí nós já estamos falando no desenvolvimento, mas você já pode iniciar com esse argumento de autoridade, né? Quando você cita, lá, quando eu falei da citação, é um exemplo. Né? E aqui você já está argumentando, né? Aqui você já está fundamentando mais ainda a sua tese inicial, né? E a gente também tem os argumentos de presença, né? Que são o quê? Nada mais é do que a gente ilustrar com histórias, com lendas, ou até mesmo com coisas que foram contadas por outras pessoas, que não tem assim necessariamente uma fundamentação histórica e etc. Você fala assim, na época da minha avó acontecia assim, esse assado. Você pode falar na época da minha avó, só que a gente tem que tomar cuidado com o subjetivo nesses textos, né? Então você vai falar, por exemplo, na época dos nossos avós, você colocou na primeira pessoa do plural, ficou menos subjetivo, aí facilita um pouco a argumentação, né? Na época dos nossos avós, por exemplo, as mulheres casavam cedo e nem por isso havia algum problema, etc e tal. Isso aí é um argumento de presença, porque você está citando um exemplo de alguém que existe mesmo, né? Ou alguém que existiu, que te citou o exemplo, que te contou uma história, né? Pode ser, e que detalhe, acaba parecendo consensual, porque quando você fala isso, você está citando um exemplo que todo mundo acha que é possível, né? Então vocês veem que as teses elas se misturam aqui também, né? Então você, da mesma forma que na introdução você pode utilizar um ou mais tipos, né, de introdução, aqui também na argumentação você, né, no desenvolvimento você pode utilizar várias teses para justificar seu argumento inicial. Na conclusão, geralmente o que eu faço? Eu coloco introdução, 2, 3 parágrafos para o desenvolvimento e conclusão, o último parágrafo. O último parágrafo sempre, em qualquer tipo de dissertação, vai ser uma retomada das ideias expostas na introdução, né? E aí a gente vai tentar voltar nos principais argumentos. Lógico que a gente tem que propor uma solução. A gente tem que tomar um cuidado de colocar perguntas que a gente pode dar respostas, né? Mas vamos supor que seja um assunto muito complexo. Você pode tentar fazer um encerramento,
né, do texto de uma forma a deixar no ar aquela pergunta. Mas você tem que deixar no ar praticamente uma pergunta retórica, né, que você vai fazer com que as pessoas reflitam sobre aquilo e quase que tomando seu partido, né? Tente pensar na dissertação como uma forma de convencer as pessoas. Você está querendo convencer alguém, então você está argumentando, né? A dissertação é isso. Então, quais são os tipos de conclusão que a gente tem? A gente tem a síntese, né? A gente pode fazer uma síntese dos argumentos que a gente desenvolveu no desenvolvimento do texto, né? A gente vai voltar nesses argumentos e fazer uma síntese desses argumentos, né? Tudo ficando fora de ordem aqui, né? Não tem problema não. Mesmo porque não tem uma ordem, né, gente? Aqui, na verdade, o que importa aqui é que você tenha a noção de todas essas formas, né? Então, outra proposta. A proposta é quando você dá sugestões para a resolução daquele problema, né? Você pode trazer uma proposta que seja plausível. Eu acho não. Toda hora eu falo eu acho, mas porque o meu eu acho é sempre a gente temos que observar que não sei o que, etc. Né? Então, você vai colocar uma proposta de solução para aquele problema inicial. Né? Agregação é quando você finaliza com uma palavra, uma frase que tem um valor bem abrangente. Né? Você vai ampliar a análise, por exemplo, de que você fez durante o texto e vai agregar vários elementos ali. Na verdade, a agregação ela se parece muito com a síntese. Né? Ela parece com a síntese por quê? Porque você vai voltar resumindo. Eu vou tentar dar um exemplo daqui a pouco que vai ficar mais claro isso. Né? E uma pergunta retórica. De novo, a pergunta é retórica. Por que retórica? Porque ela tem que levar a pessoa a perceber que você refletiu sobre o tema e que você já tem quase que uma opinião formada. Né? Ou melhor, você tem uma opinião formada, mas que você quer deixar que ela também formule a sua própria opinião. Então, por isso que é uma pergunta retórica. Por exemplo, se você concluísse um texto assim, falando... tendo em vista todas essas circunstâncias apresentadas, não seria possível, não seria necessário a gente abolir de vez essas reflexões sobre a pena de morte? Por exemplo, é uma pergunta. Né? Ou seja, você já colocou sua opinião. Você está falando que, na verdade, que deveria, né? Você colocou a pergunta, mas você praticamente já está dizendo, não, eu acho que deveria. Mas ele colocou, não seria necessário ou não seria viável abolir, etc. Quer dizer, você colocou a sua ideia. Né? Então, gente, eu espero ter ajudado, espero ter contribuído um pouco mais, né, com o conhecimento na área. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, eu aceito de bom grado, né, que é um prazer contribuir um pouco mais. Né, e até a próxima aula. Muito obrigado.